É preciso termos em mente que as CPIs, elas não têm essa atribuição investigativa de uma forma ilimitada. Ou seja, os membros que compõem essa comissão, eles não podem sair investigando o que eles quiserem sem ter nenhum tipo de limitação. Então, a própria Constituição, ela trouxe um limite para que ocorra essa atribuição investigativa. E esse limite, ele está delimitado na seguinte expressão que está prevista no parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição, que é justamente que todas as CPIs, elas têm como limitação e elas poderão exercer os mesmos poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. E aqui já nos surge um primeiro ponto que nos causa certa estranheza quando a gente lê especificamente essa disposição prevista no parágrafo 3º. Pergunto para vocês, a autoridade judicial, o julgador, o magistrado, ele tem função investigadora? Ele pode investigar? O que vocês acham? Vocês já viram aí juízes investigando fatos? Fatos criminosos ou fatos ilícitos cíveis? Não. Dentro da estrutura que adotamos no ordenamento jurídico brasileiro, nós adotamos o sistema acusatório. E toda vez que eu falo que adotamos o sistema acusatório, significa dizer que temos uma função específica para acusar e outra função delimitada para julgar. São funções distintas. Eu tenho um órgão específico que vai acusar e outro órgão delimitado para julgar. Dentro, então, dessa configuração do sistema acusatório, eu tenho aqui o Ministério Público como órgão acusador. E o Ministério Público, ele pode auxiliar e ter um auxílio das polícias para poder investigar determinado fato. É o Ministério Público junto com a polícia, que seja a autoridade policial, como a gente vê os delegados, ou seja, o próprio Ministério Público investigando, que irá formar a opinio delicti e justificar a necessidade de ser formulada uma acusação em face de uma determinada pessoa. Por outro lado, eu tenho um órgão completamente distinto, que é o órgão judicial. O poder judiciário, ele se mantém inerte e ele é provocado para prestar a tutela jurisdicional. Isso significa que é o Ministério Público como órgão acusador que irá propor uma determinada ação, que seja penal ou que seja de caráter civil, e o juiz, ele irá apreciar de uma forma imparcial esses fatos. Então, toda vez que estivermos diante dessa expressão, poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, eu quero que vocês pensem que essa expressão específica, ela utiliza-se de uma atecnia, justamente porque ao julgador não é conferido nenhum poder de investigação. O poder de investigação é atribuído ao órgão acusador. Mas então, Lorena, como que eu devo interpretar essa expressão que está prevista na Constituição? Nesse ponto específico, e é uma interpretação que foi conferida pela doutrina constitucionalista, toda vez que estivermos diante dessa expressão, quero que vocês pensem que os parlamentares que compõem a Comissão Parlamentar de Inquérito, eles têm aqui os mesmos poderes das autoridades judiciais num ponto de imperatividade. Todos os atos que são emanados pelas CPIs são de caráter obrigatório. Então, todos os atos emanados da CPI têm caráter obrigatório, são revestidos, então, de imperatividade, tal como uma decisão judicial. Uma decisão judicial, ela tem caráter obrigatório. Nós não temos a opção de escolher se vamos cumprir ou não cumprir uma decisão. Nós só temos que obedecê-las. E se estivermos, porventura, insatisfeitos com uma decisão,
No âmbito judicial, eu tenho a possibilidade de interpor recursos. Mas se eu tiver diante das CPIs, eu tenho a possibilidade de impetrar mandados de segurança e habeas corpus se eu verificar algum tipo de ilegalidade nessa atuação da CPI. Entenderam esse ponto? Então, toda vez que vocês estiverem diante dessa expressão, vamos então ter em mente que significa que as CPIs, todos os seus atos são de caráter congente obrigatório, revestidos de imperatividade. Além disso, com relação aos limites, é preciso pontuar quais são e quantos são esses limites. E já adianto para vocês que são 3. Temos 3 limites que são estabelecidos para o exercício dessa comissão parlamentar de inquérito. O primeiro deles é a competência. O limite relativo à competência significa que as comissões parlamentares de inquérito não podem investigar fatos que não estejam dentro da abrangência do poder legislativo respectivo. O que significa isso? Isso nos mostra que, por exemplo, o Poder Legislativo Federal, o Senado e a Câmara, só podem investigar fatos relativos ao poder público federal ou fatos conexos a ele. Ele não pode, então, investigar fatos que dizem respeito a um estado específico, a um município específico, a não ser que tenha conexão com algum fato específico que seja de caráter federal. Então, nesse caso específico, e vocês vão lembrar aí de inúmeros exemplos que a gente teve de CPIs, são exemplos muito famosos. Nós temos aí CPIs envolvendo o mensalão, que envolveu dinheiro público federal, dinheiro público da União. Tivemos CPIs envolvendo a atuação de parlamentares na facilitação de compras, né, de aquisição de ambulâncias, o que foi denominado de CPI dos sanguessugas. Também envolvendo fatos envolvendo o poder público federal, parlamentares federais. Eram deputados federais que se utilizavam de verba destinada a esse fim para promover aí de caráter ilícito e favorecendo terceiros na aquisição de ambulâncias. Outros fatos também que a gente muito viu de CPIs de escândalo envolvendo aí corrupção dentro da Petrobras como uma estatal que é controlada pela União. Tudo isso, então, diz respeito a uma competência que é própria da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais não poderia, por exemplo, investigar um fato relativo a dinheiro público advindo dos cofres da União. Entenderam esse ponto da competência? A competência nada mais significa, a grosso modo, de dizer que cada um atua dentro do seu quadrado, dentro das suas limitações, e ninguém pode investigar fato que não seja correlacionado ao seu quadrado, à sua esfera. Além disso, temos o caráter de conteúdo. Toda vez que eu estou diante do conteúdo, estou diante de que o fato que está sendo investigado, ele tem que ser revestido de interesse público. Então, conteúdo aqui é o sinônimo de interesse público. Eu não posso investigar fatos de caráter privado, relações privadas entre empresas em que não tenha o envolvimento do poder público ou de dinheiro dos cofres públicos. Se é uma relação eminentemente privada, não há interesse público. Então, o interesse aqui é justamente toda vez que envolver a estrutura do poder público, seus agentes, ou também tudo que envolver dinheiro público. Então, será possível investigar a partir da CPI. E, por fim, é também questão relativa à matéria. A matéria aqui, vocês têm que lembrar que tem algumas questões que a Constituição ela trouxe uma reserva de competência jurisdicional. Toda vez que eu estou diante da reserva jurisdicional, somente o judiciário que poderá decidir. Isso significa
que a CPIs não pode investigar eventualmente questões que foram decididas por meio de sentenças judiciais ou acórdãos. Se eu tenho esse caráter, né, revestido por essa cláusula da jurisdição, que afeta a jurisdição, ao poder judiciário, eu não posso, então, atuar. Então, com relação a esses atos que são emanados relativos aí à própria função precípua do judiciário, como acórdãos, sentenças, decisões monocráticas, a CPIs não pode investigar. Por outro lado, as CPIs podem investigar atos praticados por magistrados ou por outros membros aí dentro da estrutura do judiciário que porventura possam ocasionar algum tipo de dano. Por exemplo, algum ato de posse de algum membro que foi de forma indevida, algum tipo de favorecimento que foi conferido para esse membro. Isso tudo é passível de investigação da CPI, mas atos que são exercidos em caráter da função precípua do judiciário, dessa função de julgar, não é passível de ser investigado pelas comissões parlamentares de inquérito.